Bom, vamos começar com o episódio 9. Esse episódio a gente vai falar um pouco da guerra da Síria. Talvez fique um vídeo meio grande, porque é uma guerra complexa, bastante grande, né? Uma guerra de 12 anos já. Primeiramente eu gostaria de agradecer aos que deram uma contribuição para o PayPal ou Pix, lá pelo perfil do Twitter, o Decálogo, @filho de Lene, o Gabriel, que eu não tenho arroba dele no Twitter, o Davi Jorge, Notorious Dave, Davi, né? E o Bruno 1921 Hawk. Bom, é interessante a gente começar falando primeiro dos grupos envolvidos, né, do pano de fundo um pouco sobre eles. O ISIS, que antes se chamava ISIL, né, que era Estado Islâmico do Iraque e do Levante, antes de ter essa ação na Síria, a maioria dos historiadores do grupo dizem que o grupo teria emergido da Al-Qaeda no Iraque, em resposta à invasão dos Estados Unidos em 2003, né? No começo, o grupo teria sido organizado e liderado por um salafista jordaniano chamado Abu Musab al-Zarqawi, que tinha uma visão de alimentar uma guerra civil entre os sunitas e os xiitas e estabelecer um califado dentro desse contexto. Zarqawi e Bin Laden discordavam na questão de lutar contra os xiitas e por isso ele teria tido um rompimento entre o ISIS e a Al-Qaeda. Já o modus operandi do grupo, principalmente do ponto de vista militar, ele foi definido pelo Abdul Rahman al-Kadhuli, que era o antigo número 2 da Al-Qaeda. E aí já não é segredo para ninguém que os Estados Unidos criaram, treinaram, financiaram a Al-Qaeda durante muito tempo, até os dias atuais, por debaixo dos panos inclusive. O ISIS surgiu desse contexto. Posteriormente, quem pesquisar geopolítica mais a fundo vai ver que os Estados Unidos financiou o ISIS, né? Foi o grande responsável por debaixo dos panos de dar esse tamanho todo para o ISIS, sendo financiado e armado com mercenários treinados pela CIA, entre outras agências dos Estados Unidos e de outros países, como o MI6 do Reino Unido, etc., na tentativa de continuar a desestabilização, balcanização do Oriente Médio, controle sobre os recursos, a criação de um sistema econômico que termina de subjugar as economias que ainda restam. Por exemplo, o Banco Central, se ele não é ligado ao Rothschild, que na verdade é apenas um laranja, né? Na verdade, quem comanda esse processo todo são pessoas muito maiores que ele. Bom, muitos dos bombardeios realizados pelos Estados Unidos com a narrativa mainstream de combater esses grupos, na verdade, acabaram pavimentando o caminho para eles. E esses mercenários são financiados e armados para quaisquer locais que interessam o sistema desestabilizar, como no caso de Moçambique, depois que foram descobertas as reservas de gás lá, surgiu a Ansar al-Sunna e a ramificação do ISIS lá em Cabo Delgado. Aí você dá uma identidade para o grupo, bandeira, estandarte, uniforme, etc., para usar a narrativa de grupo terrorista com objetivo, mas quando na verdade os interesses são outros. Então o ISIS, ele é um grupo salafista, né, que surgiu ali da Al-Qaeda. É importante que se faça uma diferenciação aí, primeiro entre xiitas e sunitas, o que é cada coisa. Essa diferença surgiu com a morte do profeta Maomé em 632. Com a morte, a população muçulmana se dividiu. Um grupo defendia que o sucessor deveria ser alguém da família do profeta, entre aqueles especificamente designados por ele, ou entre os imames designados pelo próprio Deus. A liderança, então, deveria ter passado diretamente para o primo e genro de Maomé, Ali bin Abi Talib, que teoricamente não fez nada para supostamente chegar a esse poder para manter a união. Já os sunitas acreditam que
após a morte do profeta Maomé, o novo líder deveria ter sido eleito entre os homens capazes. E aí o amigo e o conselheiro de Maomé, Abu Bakr, deveria ser o líder. E de fato, na visão dos sunitas, né, ele chegou ao posto de califa, então ele é o primeiro califa. O conceito de xiismo em si não tem nada a ver com extremismo ou radicalismo, embora seja usado de maneira equivocada aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, né, inclusive no Brasil, como forma de designar extremismo, muitas das vezes quando querem falar de islamismo. Para os sunitas, o Ali é o quarto califa, o primeiro o Abu Bakr, enquanto para os xiitas é o primeiro. Até porque para os xiitas, quando uma pessoa morre, né, você não fica muito preocupado com tomar o poder e tal. Então, essa é mais ou menos a visão deles. Outra coisa que também não é muito conveniente o uso do termo jihadista para denominar grupos extremistas, pois a jihad não é necessariamente, especificamente, o conceito de extremismo, de você, por exemplo, sair decapitando gente porque não faz o que você quer. Jihad é o conceito da luta do islâmico pelas coisas que ele deve proteger, o solo, a terra, o país em caso dele ser invadido, família e afins, e também tem um lado mais espiritual, não necessariamente uma ideologia radical como a do ISIS, da Al-Nusra, etc. O jeito certo, pelo menos na nossa visão aqui, seria chamar de salafista, porque isso aí é a visão extremista, né, do Islã. Só que a mídia ocidental usa de maneira equivocada o conceito e esses grupos acabam utilizando aí de forma indevida, né, para fomentar certas narrativas, etc. Bom, voltando às partes envolvidas, o outro grupo é a Rojava, que são as Forças Democráticas Sírias, que é uma coalizão de maioria curda, que também tem assírios, árabes, turcos, etc. O grupo tem como objetivo defender o Kurdistão sírio com uma porção de terra para os curdos viverem com um Estado independente, pelo menos uma região, né, independente com leis próprias. É liderado pelo grupo curdo Unidade de Proteção Popular, YPG, de onde inicialmente foi estabelecido. Foi fundado em 2015. No caso, essa coalizão, né, a YPG já existia desde 2011, para defender as áreas habitadas por curdos no norte da Síria, ou seja, o Kurdistão e o enclave curdo de Sheikh Maksud em Alepo, principalmente depois do crescimento da Al-Nusra, do ISIS e quando as forças sírias se retiraram, né, dessas áreas curdas ali. A proteção ficou com essas milícias curdas. Para muitos, o grupo ele também é tido como financiado pelos Estados Unidos, visto que o grupo, além de ter trabalhado e treinado com os americanos, possui base nas mesmas regiões que os americanos, com campos de petróleo, né? Há várias bases americanas na porção que a Rojava controla, onde o exército dos Estados Unidos frequenta livremente, já foi visto até extraindo para muitos, roubando petróleo da área. Embora, né, muitos apoiadores da Rojava, que são muitos anarquistas, né, negam isso. O terceiro grupo é o Exército Livre Sírio, que alegadamente teria sido o grupo formado pela coalizão de milícias contrárias ao Assad, que é o atual presidente sírio, fundada por coronéis e oficiais que desertaram do exército árabe da Síria em 2011, com o intuito de proteger a vida dos manifestantes e civis da suposta tirania do aparato de segurança do Estado sírio na época, pretendendo ser a ala militar da oposição do povo sírio em relação ao regime de Assad. Outro grupo apoiado pelos Estados Unidos, e aí já não é muito segredo, além da Turquia. Países como o Reino Unido e França também já proveram suporte e apoio ao grupo. Já foi apontado que o grupo possui vários membros da Al-Nusra nas suas fileiras, que é outro grupo salafista ligado à Al-Qaeda, Al-Nusra no caso. Por exemplo, um deles foi o Khalid al-Hamad, que era membro das brigadas Farouk, que faziam parte do grupo, embora
fontes ligadas ao grupo sempre neguem, né, essas alegações, etc. Há um quarto grupo, que é o salafista Hayat Tahrir al-Sham, que, bom, ele surgiu da seguinte forma: o grupo Ahrar al-Sham cooperava com a Nusra durante boa parte de 2015 e 2016. O clérigo Abu Jaber defendia uma fusão do grupo Jaish al-Har, que fazia parte do Ahrar al-Sham, com o grupo Jabhat Fateh al-Sham, como ficou conhecida oficialmente a Nusra depois de 2016. Todos os citados são grupos salafistas. Jaish al-Har acabou se desligando depois de alguns confrontos de 2017 de Ahrar al-Sham para se fundir com a JFS em uma nova entidade. Essa nova formação, nova entidade, foi anunciada em 28 de janeiro de 2017 e você teve uma fusão posterior com outros grupos, como a Harakat Nur al-Din al-Zinki, Aliyah al-Haq, Jaish al-Sunna e Jabhat Ansar al-Din, e aí se formou o HTS, que é o grupo que você já deve ter ouvido falar algumas vezes aí, quem acompanha mais a fundo a guerra. Mas, assim, para muitos críticos do grupo é basicamente a Al-Qaeda com outro nome. A Al-Qaeda renomeou para Al-Nusra para JFS e de JFS para HTS, ou seja, apenas meio que a Al-Qaeda, né, a Al-Nusra repaginada. E aí, por último, nós temos o exército árabe da Síria, além da Força Aérea Árabe Síria e da Marinha Síria, que são as forças do atual governo da Síria, do Bashar al-Assad, que objetiva aí garantir a integridade do Estado sírio atual, porque na visão deles é travada uma guerra imperialista por procuração contra o país. Esses grupos são financiados por agentes estrangeiros para desestabilizar o país, com o armamento, né, e financiamento de grupos armados dentro do território sírio para fragilizar o Estado de maneira semelhante ao que, por exemplo, ocorreu em outros lugares, como a Líbia, etc. Ao mesmo tempo, o Assad é acusado de ser um ditador, tirano, que cometeu atrocidades contra o próprio povo. A República Árabe Síria, por sua vez, é apoiada pela Rússia. Inclusive, a Rússia teve participação direta nesse conflito em favor da Síria. O Irã, o grupo de maioria xiita libanês Hezbollah, bem como a unidade do grupo iraquiano xiita, Forças de Mobilização Popular. Na próxima... agora, para ficar um pouco mais didático aí o vídeo, eu vou dividir o resto, né, do vídeo em 3 fases. A fase 1, que vai ser as causas e o início da insurgência em 2011. A fase 2, de 2012 a 2015. E a fase 3, com a entrada da Rússia e a retomada aí dos territórios pelo governo sírio. Bom, sobre as causas, nós vamos ter que voltar para 2011. Ocorria na época a Primavera Árabe em muitos países do Oriente Médio. Pelo menos a versão que a mídia ocidental dá para esse evento é que foi uma série de protestos exigindo reformas democráticas, contra desemprego, condições socioeconômicas que ocorreu ali em Tunísia, Egito, Síria, etc., Líbia. Mas, para muitos outros, incluindo a minha visão, a Primavera Árabe foi incitada por potências para poder desestabilizar a região, com o intuito de balcanizar. Vale lembrar na época que o Gaddafi queria, né? Eu falei isso no vídeo da Líbia, que ele queria implementar aquela moeda lá para criar uma independência monetária do dólar e da França e tal. Então a Primavera Árabe foi uma tentativa de desestabilizar países, né, daquela região que de certa forma queriam exercer medidas que desagradariam aí o sistema de certa maneira. Bom, na Síria os protestos começaram em 25 de março de 2011, exigindo reformas democráticas, e se intensificaram após as forças de segurança prender alguns manifestantes, citando o fato de que o exército árabe sírio disparou contra eles, matando 4 no processo. Em 20 de março, os manifestantes começaram a incendiar a sede do partido Ba'ath, que é o partido Assad,
e outros prédios do governo. Na visão dos apoiadores de Assad, do governo, dos críticos da Primavera Árabe, esses manifestantes eram conspiradores, financiados por agentes estrangeiros, incluindo Estados Unidos e Israel, até porque todos os países que fizeram parte da Primavera Árabe, de certa forma, historicamente, são críticos ou inimigos de Israel. Após os eventos, os Estados Unidos começaram a impor sanções contra a Síria. Depois de 8 de abril, a ênfase nos slogans dessas manifestações mudou gradativamente para um apelo à derrubada do Assad, levando em consideração o início das atividades de insurgência armada em 25 de abril. O exército sírio iniciou uma série de ataques militares em larga escala contra cidades, uso de tanques, né, da soviética, veículos de infantaria e artilharia. No final de julho de 2011, oficialmente se iniciava a insurgência armada da oposição síria, representada pelo Exército Livre Sírio, apoiada pela OTAN, Arábia Saudita, Turquia e Catar, alegadamente em algumas batalhas, al-Nusra meio que lutando do mesmo lado contra o Assad. Em 13 de agosto, o exército e a marinha sírios lançaram uma operação de cerco à cidade costeira de Latáquia para reprimir uma rebelião contra Assad que estava ocorrendo ali. Grandes confrontos entre o exército árabe sírio e o exército livre sírio ocorreram em Al-Rastan em setembro, durante uma ofensiva do exército árabe sírio. Essa cidade fica na província de Homs, né? Em alguns momentos, vou falar governorado, mas governorado é como se fosse província. Al-Rastan era uma cidade com muitos membros, né, do exército livre ativos, mas após essa ofensiva, o exército livre sírio foi forçado a recuar e o exército árabe sírio retomou a cidade. Muitos dos rebeldes fugiram para a cidade vizinha de Homs. Em outubro de 2011, eu vou, por alguns momentos, usar a sigla LS e EAS para ficar mais fácil. O LS começou a receber apoio do governo turco, instalou um quartel-general de comando na província turca de Hatay, próxima da fronteira entre os dois países, e um comando operacional de campo dentro da Síria. A partir daí, passou a ocorrer regularmente confrontos contra o exército árabe sírio e unidades que desertavam, que depois seriam parte do LS. Em setembro de 2011, confrontos ocorreram na região ali dos prédios do governo em Idlib, a partir da região montanhosa de Jabal al-Zawiya, onde o LS capturou Sarakeb, Binish, Sarmin, Ariha, Zardana, Al-Bara e Taftanas. Em maio de 2011, o EAS lançou um cerco para tentar recapturar a cidade de Homs. O cerco foi bem sucedido, o exército árabe sírio conseguiu recuperar a cidade após um acordo alcançado em inverno, e a oposição às forças rebeldes, né, foram autorizadas a evacuar a cidade, o que deixou Homs sob total controle do governo por enquanto. Durante novembro e dezembro, os ataques do LS cresceram, chegaram a atacar um complexo de inteligência da Força Aérea no subúrbio de Harasta, em Damasco, o quartel-general da juventude do ramo regional sírio do partido Ba'ath, na província de Idlib e Damasco, uma base aérea na província de Homs e um edifício de inteligência nacional em Idlib, além de emboscadas contra postos de controle e bases militares do exército árabe sírio, promovendo baixas, até porque o exército livre sírio, no início ele usava a tática de guerrilha, né, de atacar e retroceder, que na gringa chamam de hit and run, esse estilo. Entre março e abril de 2012, o exército árabe sírio realizou uma operação no governador de Idlib, recapturando Sarmin, Zardana e Taftanas, que antes tinham sido capturados pela LS. A partir de janeiro de 2012 ocorreram os seguintes eventos. Houve confrontos em Rif de Mashq, que é um dos governorados do país, entre o LS e o EAS. O governo sírio conseguiu manter o controle do centro de Damasco. Houve a Batalha de Zabadani entre janeiro e fevereiro, que numa primeira fase terminou com um cessar-fogo e o controle da cidade pelo LS.
mas, menos de um mês depois, o EAS retomou o controle da cidade, forçando os membros do Exército Livre Sírio a recuar para a fronteira com o Líbano. Que, bem mais para frente, quando a gente falar de Kalamun, o Exército Árabe Sírio vai retomar essa região. O ELS, então, lançou uma ofensiva na cidade de Douma, onde eles mudaram essa tática de guerrilha para ataque total contra unidades militares, aí um estilo mais parecido com exército mesmo, né? Após uma ofensiva geral nos subúrbios, Douma foi retomada pelo exército sírio. Depois houve a segunda batalha de Al-Rastan, que começou em 29 de janeiro de 2012, e o ELS capturou Rastan após dias aí de intensa luta. Bom, em 3 de fevereiro, houve uma ofensiva do exército árabe sírio em Homs. Eles conseguiram capturar 70% da cidade. Depois você teve a batalha de Idlib em março de 2012. O exército árabe sírio recapturou a cidade, expulsou os insurgentes da cidade de Idlib. Em 12 de abril, ambos os lados, o governo sírio e os rebeldes do Exército Livre Sírio, entraram num período de cessar-fogo mediado pela ONU. Na época, o Kofi Annan, que era o encarregado ali, era o enviado da ONU, tentou estabelecer esse cessar-fogo. O Exército Livre Sírio teria apontado que o Exército Árabe Sírio cometeu um massacre na região de Houla, em Homs. Daí o cessar-fogo praticamente entrou em colapso. O Exército Livre Sírio iniciou ofensivas nacionais contra as tropas do governo. No outono de 2012, o LS recuperou Douma no final de outubro. Durante 5 a 12 de julho, estourou a Batalha de Al-Rafah, em Latakia, governo árabe de Latakia. Terminou com a vitória das forças sírias. Em 10 de julho, o Exército Livre Sírio capturou boa parte de Al-Qusayq, no governo árabe de Homs. No meio do mês, Sarakeb, em Idlib, também aí teve o mesmo destino. O LS recapturou essa área. Durante 15 de julho a 4 de agosto de 2012, o LS iniciou aí um grande esforço para tentar tomar a capital, Damasco, que acabou falhando. Então eles decidiram mudar os esforços para tomar Alepo, iniciando a Batalha de Alepo no dia 19 de julho de 2012. Essa batalha só terminaria em 2016. Por volta de setembro, o governo sírio retirou os militares de 3 áreas de maioria curda, deixou o controle dessas áreas para as milícias locais, como a gente falou ali no começo do vídeo. Isso foi descrito aí como uma tentativa da Assad de não envolver a população curda nesse conflito inicial. E aí o YPG, dentro desse contexto, surge para defender as áreas habitadas pelos curdos no norte da Síria. Mais tarde o YPJ, que era o ramo feminino, teria sido fundado. Por isso, inclusive, que muitos anarquistas defendem a Rojava por conta dessa participação feminina aí no quesito militar, da YPG, etc. Nesse contexto, o líder do Estado Islâmico do Iraque, Abu Bakr al-Baghdadi, e o comando central da Al-Qaeda autorizaram o sírio Abu Muhammad al-Golani a estabelecer uma ramificação síria da Al-Qaeda, com o objetivo de derrubar o governo do Assad e estabelecer um califado, um estado califado ali. O nome do grupo era Jabhat al-Nusra, ou mais popularmente Frente al-Nusra, como mais para frente seria oficialmente conhecido. Bom, agora, dado esse pano de fundo aí no começo, nas causas, na eclosão e na primeira parte, eu vou falar um pouco aí da fase 2, que é quando se tornou uma guerra aberta de fato, que você tem aí o surgimento das atividades da Al-Nusra, crescimento do Exército Livre Sírio, quando o Exército Árabe Sírio começa a perder territórios. Você tem aí o crescimento do ISIL, que mais para frente será chamado de ISIS. E aí o começo das movimentações da YPG até meados de 2015, com a entrada aí da Rússia. Bom, começando aí a fase 2, em setembro de 2012, alguns confrontos surgiram entre o YPG e o Exército Árabe Sírio em Afrin, em Ain al-Arab,
que os curdos chamam de Kobani, e Al-Malikiya, que os curdos chamam de Deri Kahempo. Tudo no governadado de Al-Hasakah, que inclusive é a porção que hoje a Rojava, né, tem grande presença ali. Fontes locais disseram que unidades de artilharia, na época, do exército árabe sírio bombardearam a área curda, o enclave curdo de Sheikh Maqsud, de Alepo, em retaliação a essa região abrigar membros e cidadãos de milícias anti-Assad, civis anti-Assad. No início de novembro, o Exército Livre Sírio obteve ganhos significativos no norte da Síria. Entre 16 e 31 de dezembro, o LS fez uma ofensiva na província de Hama. O Exército Árabe Sírio conseguiu deter e recapturar várias aldeias e cidades. Só que aí, o Exército Livre Sírio capturou a cidade de Harem, na província de Idlib. Em 11 de janeiro de 2013, aí já no ano seguinte, a Nusra fez uma incursão na base aérea de Taftanas, levou várias armas e equipamentos, foram forçados a sair devido a um contra-ataque sírio. Porém, para eles consideraram esse ato, né, esses equipamentos que eles pegaram, uma virada de jogo, que aí a atividade da Nusra na região começa a se intensificar. Eles capturam Al-Tara, na província de Raqqa, que vai ser uma cidade muito falada aqui nesse episódio aí, incluindo a maior barragem da Síria, a barragem de Tabqa, e a cidade de Shahadeh, na província de Al-Hasakah. Entre 3 e 6 de março, a frente al-Nusra e o Exército Livre Sírio capturaram a cidade de Raqqa, que inclusive vai passar de mão muitas vezes nesse conflito aí, vai se tornar um importante fortaleza do ISIS mais para frente. O ISIS vai ter uma presença ali, pelo menos. Você teve confrontos entre o YPG e o exército árabe sírio em Al-Mabada, Al-Hasakah. No início de março, as forças do YPG estabeleceram o controle total dos campos de petróleo e instalações no nordeste da Síria, depois que as forças do governo sírio postadas ali se renderam. Além disso, o YPG atacou as forças do governo e assumiu o controle na cidade de Tal Adas, adjacente aos campos de petróleo de Rumeilan e Al-Qataniya, tudo na província de Al-Hasakah. Ocorreu a Batalha de Al-Safra, em Alepo, que terminou com o Exército Livre Sírio capturando boa parte da área, mas sofrendo várias baixas. O Exército Árabe Sírio manteve o controle da outra parte. Daí, no início de abril, as forças sírias e o Hezbollah fizeram uma ofensiva bem sucedida em Al-Qusayr, na província de Homs, contra o Exército Livre Sírio al-Nusra, o que fez a fronteira sírio-libanesa ficar sob o controle do Hezbollah e da Síria. Mas ela vai ser totalmente retomada posteriormente, quando a gente falar ali das ofensivas em Kalamon. As forças sírias também capturaram Qaissa, no governadado de Rif Damask, Wadi al-Sayeh e Tal-Kalak, no governadado de Homs, Burhaniya, Sakraha e Al-Hadaniya, do Exército Livre Sírio. Em 21 de agosto de 2013, em Ghouta, ao lado de Damasco, foram lançados foguetes contendo um agente químico sarin. O número de mortes variou bastante, né, dependendo da fonte. França deu 281, Reino Unido deu 350, Damasco 494, o Exército Livre Sírio, que era a oposição, 1729. O Exército Sírio, assim como o ataque de Douma, que ocorreria em nos anos futuros, nos anos próximos, foi culpado pelo ataque pela mídia ocidental. Quem era o crítico do Assad é a oposição, mas muitos outros veículos de mídia, apoiadores do Assad, acreditam que as agências de inteligência estrangeiras estavam por trás, não apenas desse ataque, mas dos outros que viriam ocorrer, na tentativa de criar uma narrativa para uma intervenção maior contra o governo Assad, porque era o interesse de desestabilizar aí a Síria, para essas pessoas que eram apoiadoras do Assad, né? Era o objetivo de derrubar o governo do Assad e desestabilizar o país aí. Entre 4 e 19 de agosto, a Nusra e o Exército Livre Sírio lançaram uma ofensiva em larga escala em Latakia, que falhou. Outra ofensiva em Hama, que também terminou com a vitória do Exército Árabe Sírio. Em 12 de julho, o Exército Livre Sírio
informou que um dos seus comandantes, Kamal Hamami, tinha sido morto por salafistas. Eles falam islâmicos, né? É importante que se diga isso, eles sempre falam islamists, mas na verdade são salafistas. Um dia antes, que as pessoas vão ver essa definição islâmica, a mídia ocidental sempre usa essa forma, só que aí as pessoas vão achar que todo islâmico é terrorista, porque a mídia insiste em usar islâmico para tudo, para terrorismo, para extremismo, e aí as pessoas acabam achando que todo islâmico é terrorista. Mas então aqui no canal a gente opta por usar a definição salafista, até porque o objetivo do canal é ser imparcial, então a gente não vai fazer isso. Bom, esse comandante ele teria sido morto por salafistas um dia antes, o que o Exército Livre Sírio declarou que o assassinato foi feito pelo ISIL. Na época se chamava Estado Islâmico do Iraque e do Levante, só depois se chamaria e da Síria, e aí ISIS. Isso equivaleu a uma declaração de guerra. Então aí você vai começar a ter alguns confrontos entre os grupos salafistas, Al-Nusra e o Exército Livre Sírio. E a partir de 18 de julho, as forças curdas do YPG garantiram o controle da cidade de Ras al-Ain, no norte, após dias de luta com a frente Al-Nusra, e nos 3 meses seguintes continuaram os combates entre o YPG e principalmente as forças Al-Nusra, levando à captura de 2 dúzias de cidades e aldeias na província de Al-Hasakah pelos curdos. Daí Al-Nusra teria cometido massacres contra os curdos em Afrin. Em julho, o ISIL e a Al-Nusra expulsaram a YPG de Tel Abyad, que foi o grande primeiro revés que a YPG teve. Em 18 de setembro, o ISIL, né, no caso, mais tarde seria o ISIS, derrotou, né, no caso, conseguiu capturar Azaz, que era dominada pelo Exército Livre Sírio, ao norte. A YPG expulsou a Al-Nusra da cidade de Ras al-Ain. De novo, no governador de Al-Hasakah, a YPG sofreu outro revés no mesmo governador na batalha de Tel Ramis e Tel Brak, nos subdistritos de Tel Ramis em Kamishli e Tel Brak em Al-Hasakah. Entre outubro e dezembro, as forças sírias e o Hezbollah lançaram uma ofensiva em Alepo contra o Exército Livre Sírio Al-Nusra, que capturando considerável parte do governadorado e a rodovia para a cidade de Alepo. O mesmo sucesso foi repetido em outra ofensiva no governadorado de Rif Dimashq. Em 14, alguns confrontos começaram a ocorrer, como eu disse lá atrás, entre o ISIL e a Al-Nusra, bem como confrontos rebeldes, né, que eram contra o Assad. Em março de 2014, o ISIL capturou a cidade de Maracada da Al-Nusra e de Atmi do Exército Livre Sírio. Em 6 de janeiro, o Exército Livre Sírio expulsou o ISIL da cidade de Raqqa. O ISIL realizou uma ofensiva em Der Ez-Zor, capturou a maior parte. Reforços vindo desta área recapturaram várias partes de Raqqa. Inclusive Der Ez-Zor vai ter ações muito decisivas ali nessa próxima fase, desse episódio que eu vou comentar depois. E aí nós vamos ter o início aí de uma maior intervenção dos Estados Unidos a partir da Força Aérea. A Força Aérea começa a alegadamente bombardear posições do ISIL em setembro daquele ano. Embora por debaixo dos panos a gente sabe que não foi bem isso. O Exército Árabe Sírio recapturou Morek e Soran. Al-Nusra e o Exército Livre Sírio capturaram Khan Shaikun e Idlib, do Exército Árabe Sírio. Outra ofensiva foi lançada em Latak em 2014, que também falhou. Em 14 de agosto, o Exército Árabe Sírio e o Hezbollah capturaram Al-Malilá, no governadorado de Damasco, e dali lançaram outra ofensiva bem sucedida em Rif Dimashq, governadorado. Em 15 de setembro, o ISIL lançou o cerco a Ain al-Arab, que os curdos chamam de Kobani. Na época, essa cidade era dominada pelo YPG, só que o ISIL não conseguiu tomar essa cidade do YPG. A YPG recapturou, que perdeu, aproveitou o momento para lançar uma ofensiva em Sarrin, em Alepo.
conseguiram ser bem-sucedidos nisso. Realizaram uma ofensiva bem-sucedida em Quneitra. Foi realizada uma ofensiva bem-sucedida em Quneitra pelo Exército Livre Sírio al-Nusra, com o objetivo de abrir caminho para Damasco. Essa ofensiva foi realizada contra o exército árabe sírio e eles capturaram 80% do governorado. O LS e o ISIL se confrontaram no norte de Alepo, e aí o Exército Livre recapturou Azaz, Menak, Der Jamal, além de outras vilas. O ISIL, por sua vez, ficou com Al-Bab, Manbij, que depois seria recapturada pelo YPG, Kitarim, Al-Rai e Jarablus. Em 23 de julho, o ISIL lançou uma grande ofensiva contra as forças sírias no oriente da Síria, terminando em agosto com um grande recuo das forças do governo e uma grande vitória do ISIL no caso. Al-Nusra e o LS capturaram Wadi Deif, do exército árabe. O exército árabe recapturou Al-Safir em Alepo. Al-Nusra e ISIL recapturaram várias partes no noroeste. Em dezembro, Al-Nusra e o exército livre capturaram a cidade de Al-Sheikh Maskin e de Al-Haha, no governador de Dara, do exército árabe sírio. Em 2015, o Hezbollah e as forças sírias recapturaram áreas do governador de Dara, If, Damasco e Quneitra em uma ofensiva entre fevereiro e março. Nós tivemos uma ofensiva no lado leste de Al-Hasakah. O YPG e o exército árabe sírio capturaram áreas ao leste e o ISIL ao oeste. Em alguns momentos, o exército árabe sírio e a Rojava atuaram juntos, mas foram poucos momentos. O exército livre sírio capturou a cidade de Bosra, no governador de Dara. Em 5 de abril, a coalizão Exército da Conquista, liderada pela Nusra, capturou a cidade de Idlib, do exército árabe sírio. Em maio de 2015, o ISIL realizou uma importante ofensiva e capturou a cidade de Palmira, que mudaria de mãos várias vezes. Essa foi a primeira ofensiva, nós tivemos 4 no governador de Homs, as forças sírias. E aí, nesse momento, o ISIL ele chegou a controlar metade da Síria. Em setembro, o exército livre capturou Tel Kurd em outra ofensiva de Damasco. E aí é quando o rumo do conflito começa a mudar totalmente, porque em 30 de setembro de 2015, nós tivemos um pedido oficial do governo do Assad, chefiado pelo presidente, para que a Rússia entrasse no conflito. Inicialmente, a Rússia entra com as forças aeroespaciais russas e posteriormente, gradativamente, aumentando essa presença, com a entrada de militares da Rosgvardia e até de reservistas, presença militar mesmo do exército russo. E aí as forças aeroespaciais russas iniciam uma campanha de ataques aéreos contra o exército livre sírio e contra o ISIL. Isso marca o início da terceira fase do conflito, digamos assim, do fim de 2015 até os dias atuais. Bom, a fase 3 ela é marcada com a entrada da Rússia no conflito. E aí você vai ter a retomada do exército árabe sírio, a queda do ISIL, né, que vai passar por insurgência, a consolidação ali nos territórios ali de Al-Hasakah do YPG e tal. No começo as coisas não foram tão fáceis, mas depois foram evoluindo para o governo sírio. O YPG começa capturando Tel Abyad, Suluk, Aissa, no governador de Raqqa do ISIL, em 10 de julho de 2015. As forças democráticas sírias capturaram a cidade de Al-Hal, no governador de Al-Hasakah do ISIL, numa ofensiva. Enquanto isso, as forças sírias, em conjunto com o Hezbollah, a Rússia, fizeram uma ofensiva bem sucedida em Alepo, entre 16 de outubro a 25 de dezembro de 2015. De 5 de novembro a 29 de dezembro, outra ofensiva bem sucedida, dessa vez no governador de Homs, recapturando várias cidades como Hadar
Marin Uvarin. Isso foi seguido por outra ofensiva bem sucedida no leste de Alepo. De 15 de outubro a 12 de março de 2016, as forças sírias, junto aos russos e ao Hezbollah, realizaram ofensiva com sucesso em Latakia, recapturando várias áreas, enquanto a Rojava recapturou a cidade e represa de Tishreen em Alepo. O exército árabe sírio recapturou Al-Shaikh Maskin do exército livre sírio. O ISIL realizou uma ofensiva em Deir ez-Zor em janeiro de 2016 contra as forças do governo, capturando subúrbios do norte, incluindo a área de Al-Bugailiah, Aish e Al-Mariyah, as plantações ali naquela área. Entre 1 e 16 de fevereiro no norte de Alepo, outra ofensiva, dessa vez conjunta, duas forças sírias do exército árabe sírio foi realizada, onde o governo sírio recapturou várias áreas. As forças democráticas sírias recapturaram Tel Rifat. O ISIL em fevereiro realizou uma ofensiva em Qanasir, em Alepo, sem sucesso. Eles identificaram que havia uma rota ali de suprimentos para as forças do governo. O exército do ISIL capturou Marat, Aluma e Caixa com Idlib, da Lusa. As forças democráticas sírias capturaram a cidade de Al-Shaddad, Sabah, Fadgan e Al-Arishah, o governador de Al-Hasakah. Em março, entre 9 e 27, foi realizada uma outra ofensiva, segunda ofensiva do exército árabe sírio junto à Rússia e Hezbollah, onde eles conseguiram recapturar Palmira. Entre 25 de abril e 19 de maio de 2016, o exército árabe sírio algumas participações nesse conflito e capturaram toda a porção oriental de Ghouta, que era uma grande fortaleza dos rebeldes. Derb, o governo de Mar, que recapturou as postos sírios, havia o árabe sírio, LP, Звенящие одиночные выстрелы — это снайперы боевиков пытаются прижать наступающие группы к земле, но солдаты успевают проскочить опасный участок за клубами дыма и пыли. По домам, которые не удается взять штурмом, корректировщики огня наводят авиацию. Одного прямого попадания достаточно, чтобы сопротивление было подавлено. В этом доме располагался штаб Джабхат ан-Нусра, одновременно склад с оружием. Авиабомба попала точно в тот момент, когда в здании находились 12 боевиков. Стены и кровля сложились пополам. Вот видно, что уцелел только фрагмент подвала. Никому из боевиков выбраться из-под завалов не удалось. Всего за сутки только в провинции Хомс уничтожено как минимум 19 таких опорных пунктов и штабов. На направлении от Пальмиры до города Тальбиса убиты 46 боевиков. 4 из них влиятельные полевые командиры. Conseguiu capturar junto com o LS, foi aumentando gradativamente, principalmente contra as áreas das forças democráticas ao longo dos anos. O LS, apoiado pelos turcos, capturou uma boa quantidade de terra. De 25 de junho a 11 de setembro, durante a campanha de verão de Alepo, o exército árabe sírio e aliados capturaram várias áreas de Alepo. Uma outra ofensiva foi feita em 22 de setembro a 16 de outubro, em que as forças sírias recapturaram 30% de Alepo. Em 17 de setembro, a coalizão liderada pelos Estados Unidos realizou ataques aéreos em Deir ez-Zor, alegando que o ataque foi feito contra posições do ISIL, mas que acabou
acabou matando 83 soldados do exército árabe sírio e feriram outros 120 que conduziu operações contra os salafistas na área. Entre 18 de outubro e 3 de novembro foi realizada uma ofensiva no lado ocidental de Al-Bab. A divisão Hansa, que é uma das mais famosas do exército líbio sírio, lançou um ataque contra o YPG, a unidade do PKK, que levou a um confronto multifacetado, envolvendo também o ISIL, que terminou com a participação e vitória das forças democráticas sírias, de Rojava, e forças do governo sírio. Entre 1 e 30 de novembro de 2016, voltando um pouco para 2016, as forças do governo sírio realizaram uma ofensiva em campo Al-Shi contra a JFS, que é quase a mesma coisa que a HTS, a precursora ali, capturaram uma cidade que era uma fortaleza dos rebeldes salafistas. As forças democráticas sírias realizaram campanha em Raqqa, que terminou em 20 de outubro de 2017, com a captura pelas forças democráticas sírias de mais de 7 mil km² do governorado de Raqqa e do norte de Azor, permitiu às forças democráticas sírias posteriormente capturarem a cidade de Raqqa. Entre 6 de novembro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017, outra batalha foi travada por Al-Bab. O exército líbio sírio capturou Al-Bab, Kabassim e Bizar, enquanto o exército árabe sírio capturou Tadler e outras áreas mais ao sul, com as forças democráticas sírias obtendo ganhos ainda mais para o leste e oeste, tudo no distrito de Al-Bab, de Ali. Entre 15 de novembro e 22 de dezembro, as forças do governo sírio lançaram a Operação Alvorada da Vitória contra o HTS em Alepo, recapturando o controle de todos os distritos do leste e do sul de Alepo. E entre 8 e 22 de dezembro de 2016, o ISIL capturou Palmira novamente numa terceira ofensiva. Em 2017, o governo sírio lançou uma ofensiva em Wadi Barada, na província de governadado de Rif Dimash, que recapturou o Vale do Rio. Em 14 de janeiro, o ISIL lançou uma operação militar em Deir ez-Zor. Conseguiram cortar a estrada para o aeroporto da cidade e dividiu as áreas controladas pelo governo de em Deir ez-Zor em duas partes. Entre 12 de fevereiro de 2017 e 6 de junho de 2017, o HTS e o exército líbio sírio capturaram o distrito de Al-Manisiah de Dara das forças do exército árabe sírio, enquanto que o ISIL capturou Tassil, também em Dara, das forças do exército livre sírio. Em 29 de maio, as forças sírias retomaram Kabul e Barzeh, subúrbios de Damasco, contra o HTS. Entre 13 de janeiro e 2 de março de 2017, as forças do governo sírio recapturaram Palmira com a ajuda da Rússia, numa quarta ofensiva aí, de forma absoluta do ISIL. No leste de Alepo, após 2 meses, em 5 de abril do mesmo ano, as forças sírias recapturaram a cidade de Tadef e Al-Qafsah e quase 250 aldeias, impedindo o avanço do exército turco na Síria, garantindo o abastecimento de água para Alepo, enquanto as forças democráticas sírias capturaram 14 aldeias do ISIL. 23 dias depois, as forças sírias capturaram a cidade de Taibat al-Liman em Halafaya, no norte da província de Hama. Em 10 de maio, as forças democráticas sírias capturaram a cidade de Tabqa do ISIL, ganhando uma posição ao sul do Eufrates. O EAS lançou entre 7 de maio e 13 de julho uma campanha bem-sucedida que lhes permitiu capturar mais de 20 mil km² de terra e se aproximar e entrar na província de Deir ez-Zor pelo sul. O exército árabe sírio reentrou na província de Raqqa em 8 de junho, capturando as planícies de Mascana. Uma ofensiva lançada pela Rojava entre 6 de junho e 17 de outubro terminou com a Força Democrática Sírias capturando totalmente a cidade de Raqqa, como a gente havia mencionado ali no começo. Raqqa era anteriormente uma grande fortaleza do ISIL, do ISIS. O exército árabe sírio lançou entre 14 de junho e 21 de outubro uma grande campanha militar na região central do país, que terminou com eles limpando 2 bolsões separados de forças do ISIL na Síria central e na porção oriental do governadado de Hama, rompendo o cerco da parte ocidental de Deir ez-Zor e do aeroporto, do seu aeroporto. E o controle governamental da Síria aumentou para cerca de 50% ao final dessa ofensiva. É um contraste muito grande com o cenário anterior de que o ISIL controlava 50% da Síria. O Hezbollah e o exército árabe sírio lançaram uma operação militar nas montanhas Kalamon,
que a gente já havia dito anteriormente, contra o HTS e o ISIL. Os exércitos libanês e sírio então ganharam o controle dessa região. Os remanescentes do ISIL se retiraram para Abu Kamal. Daí, em 3 fases, as forças democráticas sírias lançaram uma operação contra o ISIL no leste de Deir ez-Zor, entre 8 de setembro de 2017 e 23 de março de 2019, terminando com a FDS capturando Bakus Falcani, que era uma grande fortaleza do ISIL, e praticamente encerrou o controle territorial do ISIL a leste do rio Eufrates. Depois dessa derrota, o ISIS praticamente foi para uma fase de insurgência. Entre 9 de outubro de 2017 a 13 de fevereiro de 2018, inicialmente o ISIL lançou uma operação contra o HTS no norte da província de Hama, mas o exército árabe sírio lançou consecutivamente a sua própria, e aí eles conseguiram encerrar a presença do ISIL nos governorados de Hama, Alepo e Idlib, enquanto os remanescentes das forças do ISIL se mudaram de Hama para a região de Idlib, controlado pelo HTS, pelo Exército Livre Sírio, depois de se render para eles, né? Embora muita gente acredite que, na verdade, isso não foi uma rendição. São todos grupos aí financiados para desestabilizar o país, enfim. Entre 14 de setembro e 17 de dezembro de 2017, as forças do governo sírio lançaram uma campanha militar contra o ISIL, limpando a cidade de Deir ez-Zor de quaisquer forças remanescentes do grupo. Capturaram Mayadin, na época era a capital de fato do ISIL. Tomou a cidade fronteiriça de Abu Kamal em 19 de novembro, que se tornou uma das últimas fortalezas urbanas do ISIL nos últimos estágios da campanha. Os remanescentes do ISIL foram relocados para Radin, na província de Rif Dimashq, entre 28 de novembro e 2 de janeiro de 2018. O exército árabe sírio realizou uma operação contra o HTS e o exército livre sírio, que terminou na captura de Tal Baliyah, com as forças rebeldes rendendo Beit Din em seguida e partindo para Idlib. Idlib atualmente tem várias regiões ainda, tem boas porções ocupadas pelo exército livre sírio e se tornou um grande covil aí dos rebeldes ainda. Além da área oeste de Ghouta também, que foi cedida aí. Em abril de 2018, o exército sírio capturou todo o bolsão oriental de Ghouta, controlado pelo HTS, enquanto isso, em fevereiro, conseguiu capturar 80% de Yarmouk e 90% da cidade de Al-Qadan, em Damasco, do HTS. Em 7 de abril de 2018, como a gente mencionou antes, um ataque químico ocorreu em Douma, província de Rif Dimashq. A culpa foi colocada no exército árabe sírio pelas forças do Exército Livre Sírio em Douma e pelos governos dos Estados Unidos, Reino Unido e França, mas como no de Ghouta, o governo sírio, os apoiadores de Assad e muitos outros veículos de mídia acreditavam que agências de inteligência estavam por trás de uma falsificação do ataque, principalmente o MI6 do Reino Unido, a fim de colocar a culpa no Assad. Em 14 de abril de 2018, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido responderam realizando uma série de ataques aéreos, e militares contra vários locais do governo da Síria. Disseram que alvos militares e bases que produziam armas químicas foram atacados, mas diversas fontes sírias e até de fora do país relataram que muitos locais civis foram atingidos, como universidades, etc., que eram alegados que havia a produção de armas químicas ali. Em 16 de maio, o exército sírio e aliados recuperaram o controle total do bolsão do norte de Homs, incluindo Rastan, Talbisé e Houla. Entre 17 e 25 de abril, capturaram a totalidade do bolsão Kalamon, oriental de Kalamon, controlado pelo exército livre sírio HTS. Todo o ISIL HTS conseguiu ocupar o bolsão no sul de Damasco, assumindo o controle total da capital. Na verdade, o exército árabe sírio, no caso, assumiu o controle total da capital, Damasco, ocupando todo o bolsão ao sul de Damasco, que era do ISIL e HTS, e da província de Rif Dimashq após 6 anos. Em 22 de maio, uma ofensiva foi lançada pelo ISIL em Deir ez-Zor, contra áreas controladas pelo governo, mas que não foi bem sucedido, terminou com as forças sírias recapturando o que perderam. O ISIL conseguiu até quebrar as linhas de defesa do exército árabe sírio em Abu Kamal, mas o exército árabe sírio lançou um contra-ataque.
no dia seguinte foi relatado que os militares não conseguiram proteger novamente a cidade. Além disso, depois que reforços do governo vindo da Guarda Republicana, das milícias das Forças de Defesa Nacional e da organização Lia Fatemi, bem como combatentes adicionais do Hezbollah, foram enviados em preparação aí para uma nova operação militar no Síria. Na região, a Força Aérea de Israel realizou um ataque aéreo visando unidades das Forças de Mobilização Popular no Iraque, bem como o Hezbollah e o grupo da Guarda Revolucionária Iraniana na área, matando alguns desses. E aí, em 31 de julho, o exército árabe sírio colocou toda a fronteira de Dara com a Jordânia, a fronteira com as colinas de Golã, sob seu controle total, uma operação contra HTS e o ISIL. E aí depois, como a gente havia dito, né, relembrando, depois que o ISIL perdeu Baqus Falcani em março de 2019, eles foram para uma fase de insurgência em parte do leste da Síria. Em 31 de agosto de 2019, as forças sírias conseguiram capturar 66 cidades e vilas do noroeste do governadorado de Hama, do sul de Idlib e do nordeste do governadorado de Latak. Entre 9 e 17 de outubro de 2019, o Exército Livre Sírio e a Turquia lançaram a Operação Primavera da Paz contra as áreas das Forças Democráticas Sírias nas províncias de Alepo, Al-Hasaka e Raqqa. O Exército Livre Sírio e a Turquia capturaram uma área de 4.820 km², incluindo os assentamentos de Ras al-Ain, Tel Abiad, Manajir, Suluk e Mabrouka. O exército árabe sírio entrou em Raqqa, Manbij, Al-Tabqa, Kobani, Alissa e Tel Tamr, e as forças dos Estados Unidos se retiraram completamente das províncias de Alepo e Raqqa, indo em direção parcialmente à província de Al-Hasaka na Síria, permanecendo na província de Deir ez-Zor. O exército árabe sírio, junto com a Rússia e o Hezbollah, lançaram uma operação bem sucedida entre 19 de dezembro de 2019 e 6 de março de 2020. As forças aéreas israelenses norte-americanas continuaram a realizar ataques aéreos, sempre alegando ser contra as forças de mobilização popular ligadas ao Irã, Hezbollah, ao próprio Hezbollah, mas que também a maioria deles acabam atingindo militares sírios, locais civis, etc. A Rojava tentou fazer um cerco a Qamishli e Al-Hasaka, mas foi derrubado. Esse cerco foi derrubado em 2 de fevereiro de 2021. Em 26 de abril de 2021, as forças da Rojava assumiram o controle total dos bairros de Altai e Halku em Qamishli. Em outubro do ano passado, ocorreram confrontos entre o LS, o HTS, Corais em Afrin e Endiris. O HTS adentrou em Endiris, em território controlado pelo Exército Livre Sírio, tomou o controle da vila de Turanda, conseguiu chegar aos primeiros edifícios da cidade de Afrin, tomando controles de partes do centro de Afrin, depois da retirada do Exército Livre Sírio. Depois a Turquia mandou tropas para Afrin, houve um acordo de cessar-fogo mediado pela Turquia e o HTS se viu obrigado a retirar suas forças de Afrin novamente em direção a Idlib. Depois houve confrontos por Kafr e Yaná. 4 de dezembro, as forças de defesa nacional das milícias pró-Assad capturaram o distrito de Tariq al-Sad, na cidade de Dara do ISIL, e essas foram as últimas movimentações do conflito até então. Eu vou até deixar um mapa aí final da situação atual, de como está, e é um grande contraste diante da entrada da Rússia, etc. Enfim, espero que talvez essa parte das batalhas tenha sido um pouco maçante, né, de escutar, mas eu espero que o episódio tenha sido bom e que pelo menos a parte ali do começo tenha dado para entender como se desenrolou aí esse conflito e etc. Bom, então espero que vocês tenham aí curtido o episódio e até a próxima.